Que bom, galerinha, que vocês estão aqui para mais uma aula de língua portuguesa. E eu quero aqui trazer um aviso importante para você, não esqueça. A partir desta quinta-feira, as aulas de língua portuguesa serão agora a partir das 13 horas. Antes era 15 horas até as 17 horas. Agora vai ser de 13 horas até as 15 horas. Então o primeiro horário é nosso, de língua portuguesa. E outra observação a ser feita: durante todas as quinta-feiras, pela manhã, eu vou estar com vocês para tirar dúvidas sobre as atividades e os conteúdos anteriores e também para entregar notas, enfim, fazer aquilo que a gente fez hoje. Geralmente eu passo uma atividade avaliativa e aí eu não vou estar entregando notas durante o momento de aula. Vocês perceberam que hoje pela manhã eu abri os grupos para entregar as notas e fiquei quase 2 horas aí ou mais entregando, e o pessoal depois ainda ligando, mandando mensagem. Então, se eu fosse fazer isso na hora da aula, eu ia perder uma aula só fazendo isso. Então, para não prejudicar vocês, então, durante os conteúdos eu não farei entrega de notas, mas sim durante as manhãs. E também estarei de plantão para tirar dúvidas sobre a aula anterior. No caso, hoje, quinta-feira, a gente vai trazer mais conteúdo, vamos trazer atividades. E na próxima quinta-feira, pela manhã, a gente já começa em plantão para entregar notas, para tirar dúvidas, e, enfim, esclarecer alguns assuntos pertinentes à nossa disciplina, tá bom? Pessoal, antes de trazer um conteúdo, porque hoje eu quero falar com vocês sobre charge, sobre interpretação de charges, então eu quero trazer aqui algumas observações sobre a produção textual que eu pedi a vocês. Se lembre que eu primeiramente trouxe uma charge e pedi para vocês interpretarem o que vocês compreenderam. Eu trouxe alguma fala bem sucinta mesmo sobre aquela charge e muitos alunos fizeram a produção, na verdade a maioria. Também pedi que vocês produzissem um texto sobre pandemia. E aí nessa atividade ela era valendo 1 ponto, e aqui eu quero parabenizar a vocês se saíram muito bem, a maioria se saiu muito bem, mas eu preciso fazer algumas observações sobre os 2 textos, as 2 atividades. Eu quero começar pela pandemia, por quê? Porque a charge vai ser o nosso foco da aula de hoje, nós vamos falar sobre interpretação de charges. Então eu quero tratar logo aqui sobre a pandemia, aquele texto que nós fizemos. Primeira coisa que eu quero dizer a vocês é que vocês sempre fiquem atentos ao que o professor pede. Não é só de língua portuguesa, não, é qualquer um. Interpretação, ela é válida para todas as disciplinas, é para a vida, é para o seu dia a dia. Então sempre preste atenção o que o outro está pedindo. No nosso contexto aqui, no caso, o que o professor está pedindo, está solicitando. Eu pedi que vocês assistissem ao vídeo de pandemia, foi isso que eu orientei. Assistam ao vídeo que fala sobre pandemia, era um jornalista da BNCC, da BCC, se não me engano, esqueci o nome agora do jornal. E pedi que vocês também produzissem um texto falando sobre pandemia. E dei também a orientação de que vocês poderiam pesquisar algo mais sobre pandemia na internet. Eu orientei dessa forma. E pedi que vocês observassem os efeitos, as consequências da pandemia na sua comunidade, no município no qual você está inserido e também na sua família. E poucos observaram isso. Poucos só trouxeram definições do que é pandemia. Eu não pedi definição de pandemia. Eu pedi que você falasse com suas palavras o que é pandemia. E aqui um ponto importante. Eu quero que vocês vejam como eu avalio. Teve alunos que pegou da internet, pega lá uma definição de pandemia e escreve no caderno. E aí traz para o professor. Por isso que muitos tiraram, muitos não, perdoe. Por isso que a minoria, alguns tiraram notas baixas, porque desconsideraram isso. Eles desconsideraram o que nós pedimos. Nós pedimos que vocês escrevessem, produzissem o texto e não copiar da internet. Então o professor, principalmente de língua portuguesa, ele sabe quando o texto é dele e quando o texto é de outra pessoa. A gente conhece um texto de um aluno de 6º ano, eu conheço um texto quando é do aluno de 7º ano, e eu conheço quando o texto é tirado da internet. E existem aplicativos para isso, isso se chama plágio, e isso a gente não vai
tolerar. Então, sempre que eu pedir produção textual, por mais que venha cheio de erros, no que diz respeito à ortografia, a questão sintática, semântica, enfim, seja qual for os erros que tiverem no texto, isso é natural, porque a gente sabe as limitações de vocês. E eu não avalio muito por esse lado, não. Eu quero inicialmente que você produza. Por quê? Porque se você produz um texto, eu vou saber quais são os seus defeitos, onde estão os problemas, e a gente vai trabalhar em cima disso para você melhorar. Mas quando você copia da internet e traz para o caderno, não tem problema, não tem falhas. Na verdade, o grande problema é que você copiou da internet e colocou no caderno, e a gente sabe. E como eu vou identificar o seu nível de produção textual? Onde você precisa melhorar, se não foi você quem produziu, você apenas copiou da internet. Então, teve casos que eu tive que dar nota 0, porque o texto eu sei que não foi do aluno, foi tirado da internet. E quando é tirado da internet, eu também posso até provar, eu posso tirar o mesmo texto que você tem e mostrar que é da internet, porque existem aplicativos para isso, tá bom? E a gente reconhece quando é do aluno e quando não é. Segundo, devido às aulas serem remotas, acontece muito isso, a gente sabe. A gente passa uma atividade, o aluno vai por trás e manda a cola, né? Aquela cola para o outro colega. Então, teve textos que o aluno produziu, a gente sabe que foi o aluno quem produziu, mas ele repassou o mesmo texto para um colega de turma, e às vezes de outra turma. E aí a gente, quando pega o texto, a gente vê que é o mesmo texto. E por isso eu atribuo 0. É outra coisa que para mim é tolerância zero. É tolerância zero. Eu quero que você produza o texto. Produza com as suas palavras, com o que você tem em mente. Essa é a ideia. Porque é assim que a gente vai perceber onde existem os problemas e a gente vai trabalhar em cima desses problemas, desse diagnóstico, para que você melhore a sua produção textual, como também interpretação. Então, duas observações importantes aqui para vocês. Quando eu pedir produção textual, não copie da internet. Você pode estudar, pode ver, pode ler lá, pesquisar, mas escreva com as suas palavras. E não copie do jeito que está lá na internet, não. Eu quero uma produção sua, originalidade. Segundo, não pegue a atividade do outro. E quem envia também vai ser prejudicado. Então pense nisso. Se você passar o seu texto para outro aluno, eu vou ver que é o mesmo e você vai ficar com 0. E o aluno que recebe também vai ficar com 0. Até porque eu não vou saber quem produziu ou quem não produziu. Então eu atribuo 0 para quem entrega o trabalho, o mesmo texto, como cola para outro aluno, outro colega, e também quem recebe. Então, são duas observações que eu estou fazendo para vocês. Eu sabia que isso ia acontecer, por isso que eu pedi que fizesse o primeiro texto, para a gente já trazer essas orientações na segunda aula. Então, daqui para frente, produza o seu próprio texto. Mas, a grosso modo, de modo geral, foi uma atividade tranquila e a maioria se deu muito bem. Eu recebi excelentes textos, parabenizo a todos que participaram, que se engajaram, mas alguns com alguns problemazinhos de produção, e a gente vai também, em um momento oportuno, trabalhar sobre isso, tá bom? Sobre as charges. Eu tenho algumas observações e a gente vai ter uma aula sobre isso. Eu vou trazer aqui, a gente vai daqui a pouco entrar nesse assunto sobre interpretação de charge. Mas o que eu acho muito interessante na charge, e naquela que a gente trouxe para vocês, é que muitos falaram sobre a reação, na verdade a maioria falou sobre a reação dos pais. Parece que o que estava enfático, o que estava em destaque era a reação dos pais, e alguns outros detalhes da charge ninguém conseguiu analisar. E isso foi proposital, porque no vídeo que eu trouxe inicialmente, na pincelada, na palhinha que eu trouxe sobre aquela charge, eu falei sobre os pais e falei sobre a professora, mas ninguém falou sobre a reação do aluno. Ninguém atentou para a reação do aluno. E na interpretação de charge, a gente precisa estar atento a todos os apretextos, a toda manifestação de linguagem verbal e não verbal que existem nela, tá bom? Mas não vamos falar sobre isso na aula de hoje, tá ok? Pessoal, eu vou passar agora para vocês um vídeo da professora Jéssica. Ela explica com perfeição como interpretar charges e tirinhas.
É claro que o nosso foco, se lembre, é charge. Nós estamos falando hoje sobre interpretação de charges. Mas como eu achei muito fenomenal esse vídeo dela, eu trouxe, apesar dela falar sobre tirinha também. Mas foca na charge. Eu tenho certeza que você vai entender muito bem e você vai mudar a sua visão acerca de como interpretar uma charge. Se lembra que eu passei na aula passada uma charge para vocês, vocês olharam com um determinado olhar, o que vocês tinham de compreensão naquele momento. Eu tenho certeza que vocês vão olhar de uma maneira diferente para aquela mesma charge depois desse vídeo, tá bom? Então, depois desse vídeo da professora Jéssica, eu vou trazer mais uma vez aquela mesma charge e nós vamos analisar com um outro olhar, tá ok? Só que eu vou criar um código, e você não vai dizer isso para ninguém. O nosso código é aula top. Qual é o código? Aula top. Que código é esse? Você, assim que terminar de assistir esse vídeo que eu estou postando aqui agora, você vai colocar lá na turma, lá no WhatsApp, aula top. E aí eu vou saber, eu vou interpretar que você assistiu o vídeo até esse final agora, porque você vai colocar lá aula top. Então, quem colocar aula top é porque eu sei que assistiu o vídeo até o final, tá bom? Só não vale passar isso para os outros alunos, tá bom? Valeu! Assista o vídeo aí da Jéssica.